tarde para você, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Fita com a Tatá. O nosso programa sobre música eletrônica, que a gente traz DJs, VJs, produtores, donos de gravadora, pessoal que está envolvido na cena da música eletrônica. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Gustavo FK. Eu quero aproveitar e falar para vocês um pouquinho da história dele, mas já, antes disso, eu quero agradecer os nossos apoiadores. Ney Lima me deixou assim, nesse look, com essa maquiagem, esse cabelo, que cuida de toda essa produção maravilhosa. Vocês estão vendo vídeos aí do salão. O Paulinho vai colocar para nós também os vídeos dele me preparando hoje para estar aqui, porque nosso programa é ao vivo, então é tudo que você está assistindo aí, está rodando, acontecendo aqui agora. Mostra para nós, por favor. Toda a produção do dia de hoje, Ney, Anderson, um beijo para eles, meus queridos, que me deixaram assim, com esse visual, nesse look maravilhoso. Fica ali pertinho da Aliança Francesa, você não pode deixar de conferir. E segue no Instagram também, Ney Lima Fine Arts. E hoje a gente está trazendo o Gustavo FK, o Foca, um grande artista daqui de Brasília, mas não só de Brasília, um artista que está na estrada há muitos anos, conhecido não só no Brasil, dono de gravadora da 361, que organiza a Festa Tracks, produtor, assim, uma figura exponencial da cidade, uma das figuras mais ativas na cena da música eletrônica nacionalmente. É um prazer te receber aqui hoje no programa, Foca, uma honra estar recebendo uma pessoa desse naipe, com essa qualidade musical. Obrigado, cara. Olha, gente, ele tem muita história para contar para nós, assim. O Foca que, assim, quando que você começou com a música eletrônica? Acho que foi ali mais ou menos em 2001, mais ou menos, né? Acho que já faz tempo já, né? Papo de velho, né? Aquela coisa. Comecei quando tudo era mato. Mas foi por aí, acho que 2001, 2002, eu comecei tocava trance, né? Como é que era o seu projeto de trance na época? Bom, eu comecei sozinho, assim, discotecando. E aí, com o tempo, né, com o passar dos anos, eu fui conhecendo a galera da cena, tal, quem que tocava, quem que tinha similaridade com o que eu fazia, né? E a gente foi criando projetos novos, assim. Aí teve o Temptation, né, que marcou muito uma época ali. Que era com quem mesmo? Era eu, CH5, o Rafa Mira, que tocou no Nat Roots, percussionista, e o Jair Santiago, que era conectado com o Porão do Rock, né, guitarrista. Era um projeto que tinha um formato de banda, assim, ao vivo, né? A gente fazia um som meio ao vivo, assim, né? Chegamos a fazer outras collabs com a Isabela Rocha, com o Bruno Dourado, na época, que foi bem legal, que a gente pegava umas coisas mais brasileiras, assim. Mas eu também tive o projeto Hydraulic na época, né? Nossa, já faz tempo. Toquei Fulon, progressivo. E nessa época as festas ainda eram muito alternativas mesmo, assim, né? Era quase um movimento meio que hippie, né? O hippie, assim, era uma coisa... Não existia um mercado, que nem hoje em dia, né, cara? Hoje em dia a estrutura, o mercado em si no Brasil, e mundialmente falando, já está em outro nível, assim, né? Hoje em dia a gente tem um universo paralelo aqui no Brasil. Não tinha nem YouTube na época. Um enorme festival, né? Sim, total. Rede social, cara, acho que era Orkut e é isso, assim, não tinha muito, assim, essa questão de criar conteúdo, você mesmo cria suas coisas. O acesso era outro, assim. Você, na verdade, é um dos primeiros produtores aqui de Brasília a estar trabalhando na música eletrônica, né? Sim. Começou no trance, hoje em dia já não é mais a vertente que você já tem um bom tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho os gêneros que você já tocou e o que você tem feito agora. Bom, eu trilhei essa jornada no trance até mais ou menos 2008, assim, 2009, né? E aí eu comecei a me envolver com o house, que é uma outra vertente de música eletrônica, né? A questão do techno, tava vindo para o Brasil com mais força, assim. E desde então eu me dedico mais a essas vertentes, né? É uma questão mais musical, assim, me identifiquei mais naquele momento e segui nessa linha, assim. Até hoje eu tô nessa, né? Onde eu me encontrei, assim, né? E eu sinto, assim, que a sua música tem um pouco da influência da disco também. Tem. Tem bastante, cara, né? E eu nunca fui tão fã de disco.
Tem bastante, porque na verdade, assim, cara, o house, ele é... Primeiro que ele é música negra e música gay, né? Então, assim, ele veio da disco, né? Então, assim, a galera que começa a tocar hoje em dia talvez nem saiba muito disso, mas é meio óbvio que a coisa seja meio disco, né? Quando a gente fala de fato, house, né? Porque hoje em dia tem muitas vertentes de várias coisas que foram vindo daí, né? Então, e se perdeu, não é que se perdeu, as coisas vão se recriando, né, cara? As pessoas vão colocando coisas novas e tá tudo bem. Mas quando a gente fala de house, ela tá inerente ali, ela é praticamente disco, por exemplo, né? Então a gente fala de uma coisa mais musical, que você usa mais instrumentos, né? Tem muito som gospel, né? A house tradicional, então assim, som de igreja mesmo. Então é uma coisa muito doida, né? De fato, a influência disco ou gospel, assim, ela é muito forte, né? Tanto que existe um nicho, né, um movimento, não tanto no Brasil, porque eu acho que a gente não viveu muito isso. O Brasil é muito samba, né, cara? Muito sertanejo. A nossa vibe aqui é outra, assim, né? A disco não chegou aqui e transformou, né, o nosso mercado, assim, que nem é nos Estados Unidos ou na Europa e tal. Então, assim, mundialmente falando, existe um nicho que é muito conectado com esse old school, né? E a galera busca sempre os timbres dos anos 60, 70. A galera tá sempre buscando as influências lá atrás, assim, sabe? A gente tá 50 anos na frente, a galera tá lá atrás sempre pescando de lá. Então, assim, é sempre uma releitura de alguma coisa, assim, né? A gente usa muito corte de músicas famosas ou não famosas, né? A gente vai caçando nos vinis, assim, tipo, pescando coisa, né? Você pega um cortezinho. Tem até um vídeo clássico do Daft Punk nesses vídeos de Instagram, assim, o cara mostrando como é que eles fizeram o hit do Daft Punk, assim, né? Que ele pega um loopzinho lá, troca a ordem e, tipo, ficou fantástico, né? Então é basicamente isso, assim, a coisa, né? A essência do house é basicamente isso, é reedit, né? De coisas antigas da disco, né? E funciona bem, né? Funciona bem. Funciona bem. Não só isso, né? Mas, enfim. E hoje também você está com uma agência de comunicação focado também na música eletrônica. Fala um pouquinho da Unboxing 360 graus para nós. Então, a Unboxing foi um projeto que surgiu recentemente com a pandemia. Ela ainda está numa fase beta, de teste, assim, né? Tem 2 anos que eu tô com ela, eu e meu parceiro Cacheta. Não sei se você conhece o Pedro Cacheta. Conheço. Ele é um querido. Ele mesmo. Um beijo pro Pedro. Um beijo. E aí, cara, assim, na pandemia a gente se viu obrigado a trabalhar com outras coisas, né? Porque basicamente antes eu vivia disso, assim. E então os eventos pararam, as apresentações pararam, né? Eu sempre tive esse lado do marketing, assim, né? Sempre trabalhei com isso, rede social, Mas gestão de você é tráfego. da área da comunicação também? Sou formado em marketing, formei recentemente, né? Já vinha me especializando nessa área por conta dos eventos, por conta da minha carreira, porque, cara, hoje em dia você precisa entender essa parte, assim, né? Não basta você ter talento ou ser artista, se sentir artista e criar arte, né? Mas você tem que saber criar conteúdo, você tem que saber colocar esse conteúdo para as pessoas certas, né? Com certeza. E aí eu fui aprendendo por experiência própria, fui pesquisando, sempre fui muito curioso com as coisas. E aí resolvi estudar, e veio a pandemia, e foi surgindo, cara, assim, jobs para fazer, né? Então eu peguei desde imobiliária, coworking, para fazer rede social, fazer site, eu tive que fazer outras coisas. E aí, nesse meio tempo também, eu já vinha com uma conversa com o Cacheta e a gente começou a desenvolver esse projeto que é a Unboxing, que não necessariamente está focado em artístico, né? A gente quer focar em empreendedores, assim, em pessoas que são da arte também, mas que não são músicos, né? Na verdade, a gente tem clientes que são estilistas, mexem com, sei lá, objetos de arte, já pegamos aplicativos de pet, por exemplo. Então, assim, são várias coisas diferentes. É uma agência de comunicação mesmo. É uma agência de comunicação, A gente tem a vertente artística porque a gente é artista, então a gente sabe bem como funciona, né? A gente já pegou alguns artistas, mas como a gente está nessa fase beta, a gente está se permitindo experimentar aonde que a Unboxing ela vai se encaixar, assim, entendeu? A minha formação, eu venho da comunicação. Eu fiz. Não sabia. Mas isso assim, há mas muitos tá aqui, anos né? atrás. Mas eu fiz jornalismo, eu fiz publicidade. Eu lembro que uma vez você foi lá na Gruvap, na escola. escola, e você já mexia com esse negócio de YouTube, querendo fazer programa e tal, assim. E eu me vi Tem nesse tempo já. momento como artista
com dificuldade de executar esse tipo de comunicação, de estar ali na frente do celular, tendo que falar na pandemia. E eu achei isso um pouco chato. Então, a minha volta, esse meu resgate, foi nesse pós-pandemia, nesse momento de estar fazendo programa, de estar trazendo informação para quem gosta do mundo da música eletrônica, para quem é DJ, para quem quer ser DJ, para quem quer ser VJ, para quem gosta da produção, quem trabalha com evento, porque foi meio que esse resgate, assim, de tipo, vamos mexer aqui de outra forma nesse legal, caldo. Cara, legal, e ó, tá dando certo. Eu acho que é isso, né? E também, assim, a gente como artista vê que a gente tem que rebolar, né? Que no Brasil é complicado. E eu acho que o barato da coisa é esse, assim, né, cara? Você não fica... Assim, eu acho que são poucos os artistas e as pessoas que conseguem chegar lá, né? Por assim dizer, né? Não sei se a palavra é sucesso, né? Mas sucesso para cada um é relativo, assim, né? Com certeza. A visão de sucesso. Mas quem não chegou lá tem que fazer evento, tem que fazer, sei lá, um projeto para TV, tem que escrever projeto para FAC, por exemplo, tem que ser artista, tem que dar aula, tem que fazer tudo, assim, né? E, na verdade, é legal porque você acaba exercitando uma série de coisas que te agregam também, assim, Sem né? dúvida. E isso aqui que você faz, por exemplo, pode te agregar em um outro projeto, assim, sabe? E te alavancar para outra coisa. E é assim que funciona na música, na arte, assim, né? Às vezes a gente está ali produzindo no escuro, mas sem saber o que vai ter ali na frente, mas faz parte de um processo, você está ali. E isso vai agregar em outro momento para alguma coisa, assim, né? Sem dúvida. É muito doido mexer com... Você, na verdade, tem um histórico, assim, um currículo fantástico. Passou um longo período em Barcelona, né? Montou uma gravadora lá, vários releases de artistas consagrados. Eu queria que você citasse alguns desses artistas e contasse um pouquinho dessa experiência em Barcelona. O Paulo, nosso editor, pode passar de Barcelona, é até parte de um mini documentário seu, tá rolando aí na tela para os nossos telespectadores. Cara, então, eu fui lá, assim, eu fui pra Barcelona em 2012, né, já faz um tempo, assim, e aí sempre tive vontade de morar fora, né, tive a oportunidade de ir, foi lá que a gente fundou a 361, já vai fazer 10 anos que tem o selo, né. Por que 361? Cara, o nome, ele é engraçado, porque já me perguntaram, porque a logo é uma árvorezinha, né? Não é um 3, né? É uma árvore, né? Tree de árvore, né? E 61, né? 61 de Brasília? E aí é por causa disso, é por causa da árvore e tal, do cerrado, 61, já me perguntaram por causa disso, e foi uma coincidência, e não é por causa disso, não. Foi um estudo de caso bom, na minha faculdade, que eu me formei lá. Você fez marketing lá? Lá eu fiz Music Business, né? Ah, que legal. E aí a 361, na verdade, foi meu projeto final do curso. E era para ser uma distribuidora digital independente, o formato do negócio, assim, né? Quanto tempo foi o seu curso lá? Foi 2 anos. Um curso longo. Em que faculdade? No SAI Institute. Uma faculdade mais bem foda, assim, né? bem... Foi bom, assim, me abriu muito o leque, assim, cara, assim, a vivência que eu tive lá foi fantástica. Eu me redescobri como artista, né, ainda mais porque na Europa você tem esse fomento, assim, de tudo, né, cara, assim, da cultura eletrônica, o acesso às coisas é muito mais fácil, né, o problema social não existe, né, então ali você não tem que lidar com certas coisas, né, você pode ser quem você é, você pode sair na rua do jeito que você quiser, entre aspas, né? Mas com dinheiro, com celular, você não corre risco de ser roubado, né? Você tem acesso a tudo, assim, é tudo muito barato, transporte. Então, se você conhecer as pessoas certas estão lá, os eventos estão lá, então os artistas estão circulando por ali, né? Então, assim, é questão de networking, de experiência, de conhecer outros artistas, outras vivências, e lá para mim foi uma escola, assim, né? E foi daí que eu construí a 361, que a gente veio a passos de formiga, assim, né? Aprendendo, fazendo bastante AR, né? Pegando artistas do mundo inteiro, na verdade, e artistas como nós, assim, independentes, pequenos, nada de... né? A gente não me considera uma gravadora gigante, nem nada disso, a gente lida com artistas que de fato estão ali tentando a luz ao sol, né, assim, estão ali, não sei se é o termo certo, eu não sou muito bom de
desses termos, mas só que a gente veio numa crescente legal. Ano passado, por exemplo, a gente conseguiu estar lançando com o Mr. V, que é um dos principais vocal houses assim, da atualidade, né? E isso deu respaldo, assim, né? A gente conseguiu o remix do Opolopo, que é uma galera que já tem... Just Dance é do Mr. V. Eu acredito que sim, Just Dance. Esse é um clássico, lançou né? pela Defected, eu acho. Maravilhosa. Não, ele é bem, assim, eu acho incrível também, assim. E aí, DJ Span também remixou, que é um cara bem lendário, assim, no meio do house e tal. Então, assim, com o tempo a gente foi criando espaço, né, cara? E isso vai dando um background pra gente, assim, um respaldo que ajuda a gente a colher mais artistas interessantes, né? A gente vai desenvolvendo outros que estão precisando dessa força, que não tem tanto conhecimento para isso, para divulgar o próprio som, né? A galera não sabe como divulgar. Não tem eu não sei. Não tem a plataforma certa, né? Não sabe gerir isso, não sabe monetizar. Então, ao mesmo tempo que a gente... Para quem quer saber como divulgar o próprio som, como é que faz? Não, pois é. Aí, assim, é todo um caminho, né? Uhum. Então, primeiro você precisa ter o som, né? Entender se ele... Para que você está fazendo ele. E aí buscar uma plataforma no sentido de... O que é plataforma? Você pode ser uma gravadora, pode ser uma produtora, ou pode ser uma agência. Alguém que consiga te auxiliar em relação a isso, né? Porque tem tanta parte burocrática de leis, de direitos autorais, que pouco artista sabe como que funciona, né? Ainda mais a música eletrônica, tem muito bootleg, muito remix, né? Que não é autorizado. E o pessoal não sabe como lidar com isso, né? Então... Você pode buscar os selos que tem a ver com o seu som, você manda uma demo para esses selos por e-mail mesmo, você entra em contato. Você que não sabe, presta atenção na dica do Foca, pois hein? Que o Foca sabe muito. E é isso, assim, você tem que primeiro pescar. Porque que acontece? Os selos, né, velho, são lugares onde você normalmente vai buscar alguma coisa, né? Que nem um artista, eu gosto de artista tal. Então, normalmente você vai buscar aquele tipo de som naquele artista. E do mesmo jeito, você vai buscando os sons das gravadoras, né? Tem uma gravadora X que eu gosto do som, tem aquela Y lá que eu gosto mais desse aqui, porque essa daqui funciona mais para um sunset, mas essa gravadora lança mais techno, entendeu? Pro pico do evento, enfim. Então, assim, você sabe para onde ir para você pescar as músicas certas. Então, o artista, ele tem que buscar o selo procurando isso, né? Quem que eu vou atingir com essa gravadora, né? Tipo, meu som tem a ver com essa gravadora. E as gravadoras têm o mecanismo para colocar as músicas nas plataformas certas e usar as redes sociais também, que elas têm, querendo ou não, têm visibilidade, para estar divulgando o seu som. Porque todo mundo que é artista, nós artistas, a gente compra as músicas, busca as músicas nessas gravadoras, né? Então, naturalmente, você pode atingir algum outro artista que pegue a sua música, porque ele consome a música da gravadora, e aí ele pode vir a tocar essa música, por exemplo, e te dar esse suporte. O que pode, né, por exemplo, um caso, para exemplificar mais aqui, ilustrar, o caso do Mas, por exemplo. Que ele fez a música do Banho de Flores, né, de Banho de Folhas, se não me engano é o nome. Da Lua de Luna, e caiu, né, na mão da galera certa, né, cara, e os caras começaram a tocar no mundo inteiro. E aquilo ali simplesmente catapultou a carreira dele de uma maneira, né, assim, ele tá aí explodido por causa de uma música que ele conseguiu atingir, né, a galera certa através das gravadoras ou de um e-mail ou de algum contato, e esses caras começaram a difundir a música. Então, as gravadoras são quase que intermediárias disso, né? É através da gravadora que os artistas vão ter acesso às músicas, e aí você pode conseguir de um cara grande gostar da sua música, endossar isso, e aí isso vira conteúdo, vira tudo, né? Pode transformar sua carreira rapidamente, assim, né? Isso é a questão da sorte, né? Existe o caminho normal e a sorte, né? Então, assim, o caminho normal das coisas é esse, cara. Você ir trabalhando, produzindo, estudando, né? E tentando, assim, entrar em contato. Eu acho que o mundo da música eletrônica é muito relacionamento também, sabe? A questão de você conhecer as pessoas, se apresentar e tal, e ser sincero, genuíno no que você está fazendo, assim, sabe? E é tudo uma construção. E a mesma coisa quando você vai tocar em algum lugar, quando você quer chegar para tocar em algum lugar, né? Meu sonho é tocar em tal lugar. Pô, então como é que você vai trilhar esse caminho para chegar lá? Quem é a pessoa que faz os eventos, né? Então como é que você chega até essa pessoa?
Então você pensar em estratégias, em formas de como chegar nesse núcleo, nesse coletivo, né? Pô, eu quero tocar num clube aqui na Externa, eu quero tocar lá na Birosca, no Sub do Sino, na festa tal. Então, né, conhece a galera, né? Tipo assim, vai se apresenta e manda o seu set, manda a sua música. E vai mantendo contato, né? Assim, vai produzindo seu conteúdo, mostrando quem você é, qual que é a sua proposta né, do seu projeto. Que é muito importante também. Hoje em dia tem muito isso, né, cara? Assim, as coisas estão muito nichadas. Essa polaridade política também, hoje em dia a música, ela tem muito disso, né? Então, existem os perfis de quem toca em certos eventos e quem não toca em outros eventos, né? Então, tá tudo polarizado. Então, assim, às vezes você tem um perfil que não faz parte desse perfil do evento, né? Então, você tem que entender qual que é a sua, onde é que você quer entrar, né, assim, para quem tá começando, né? Mas para mim, assim, o que importa mais é a música que você faz, assim, o que você tá propondo fazer. Falei muito, né? Nossa, mas uma aula maravilhosa. Eu acho que para quem está assistindo e quer justamente trilhar esse caminho da música, que é para isso que a gente está fazendo esse programa, é para você que está assistindo, para você que gosta de música eletrônica, para você que tem essa sementinha dentro de você que quer fazer música eletrônica, é para você. Então, eu acho que para essas pessoas, elas estão recebendo bem todo o conteúdo. Você faz uma festa aqui em Brasília também muito conhecida, que é a Trax, que já trouxe Stefan Bodzin, Cats and Dogs, Jess Pérez, uma galera legal. Sim. Como é que tá essa produção de eventos? Cara, eu esse ano eu dei uma parada, né? A gente com a pandemia, a gente foi obrigado a parar com tudo. A Trax virou uma gravadora também, pra gente justamente trabalhar artistas aqui do Brasil, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de fazer a música com o Renato Cohen e tal, que a gente lançou. E aí com a volta da pandemia, que os eventos começaram a voltar, claro que a gente queria voltar com a Trax, né? Só que eu tive filho, né? Você é papai de Virei uma pai. linda menininha. Incrível, ela deve estar assistindo. Mandar um beijo pra ela. E assim, minha vida ficou muito conturbada. Eu tentei voltar ano passado, a gente fez 2 edições que foram bem legais, mas eu resolvi dar uma freada, porque como, cara, muita coisa ao mesmo tempo, né? Filho, enfim, tava cuidando de obra, o mercado mudou muito, então assim, pra mim não é mais tão fácil a questão de tempo, né? Fazer evento também é um investimento que é investimento de risco, né? Alto risco. Alto risco, então assim, o mercado em Brasília está muito complicado nesse sentido, assim, tá, ao mesmo tempo que tem uma galera que está conseguindo se manter, tem outra que não está conseguindo, né? E aí eu resolvi dar uma pausa, assim, para focar em estúdio esse ano e quem sabe ano que vem, né, voltar ou com a Trax ou com outros projetos. Falando em estúdio, a gente tem umas imagens aí. Paulo pode colocar para nós o clipe. Ele está colocando para nós agora você tocando no Boiler Room. Isso foi no túnel, uma edição da Trax no túnel. Olha que legal. Foi bem legal. E na sequência ele pode colocar para nós também parte do videoclipe da música que você fez com a Camila Jun. Foi. Né? Como chama a música mesmo? É Unify que fala. Unified, né? Cara, esse foi um projeto que a gente acabou se fortalecendo na pandemia, assim, né? E foi justamente tudo foi muito inesperado, assim, porque o que era para ser a princípio uma música, uma collab, eu e a Jun, né? Ela estava iniciando nesse mundo de produção e tal. Cara, a gente fez a base, assim... Qual o software que você usa? Eu uso Logic. Logic. Mas eu uso outras coisas também. Você acaba usando muita ferramenta, assim, né? Mas é o Logic. A galera usa muito o Logic, o Ableton, né? Eu uso o Ableton. A galera do PC, assim. Eu só lá atrás... Não, eu uso o Mac, mas eu só lá atrás que eu brinquei com o Logic, entendi. Mas aí não dei prosseguimento quando eu mexia com trance também. Mas não... O Paulo ainda não colocou para nós. Coloca para nós, Paulo, por favor, um pouquinho do clipe, o pessoal escutar aí a música. Tá rolando. We all one, stand together, unified.
play the same. Everyone's different, but how we respect our differences is key. We all dance different, we all vibe different, we all move different. We all one, stand together, unified. Time is now, spread the love worldwide. Things in different way, and that's what makes basically all of us different, right? Yeah. When people acknowledge how our differences can somehow combine, and we can make something special, and we can take it to a whole new level. But it all starts with compassion, empathy, respect for one another. Uma música muito linda que fala sobre união, tá em tantos conceitos positivos, né? Foi. Como é que surgiu essa ideia dessa produção com a Camila Jun? É isso, assim, a gente começou com despretensioso, cara, a gente fez essa base, a gente queria uma coisa mais clássica, mais house, porém um pouquinho, uma pegada mais atual, assim, né? E aí mandamos pro Mr. V para ver se ele curtia a ideia, ele adorou, e aí a gente chegou... conversou sobre a proposta da letra. Você já conhecia ele de Barcelona? Não, nunca. online. Conhecia só o trabalho, assim, né? Ah, sim. E aí, assim, ele topou fazer a faixa com a gente. Foi do caralho, assim, desculpa, foi incrível. Foi incrível. E aí, cara, a partir daí foi isso, assim, a gente fez a música original. Depois foram aparecendo os remixes, né, assim, e o pessoal foi se interessando, a gente foi mandando pro Polo, pro DJ Span, vamos tentar isso aqui. Aí a gente se apresentava e o pessoal foi topando fazer, aí a gente fez uma trilogia, né, então saiu primeiro a original, né, o EP com a música original, depois veio um EP de remixes com o DJ Span, o Cúbico, a Monali também participou, que toca com Carol Chandler, inclusive, e o Diplomatic, aí teve o terceiro que foi do Opolopo. Então foi uma sequência de lançamentos, assim. E ficou pela incrível, 361. né? Muito linda a música. Foi. E esse foi meu último trabalho lançado, assim, né? Uhum. Depois daí eu dei uma segurada, porque a gente se mudou, eu tive que remontar o estúdio. E agora eu tô, esse ano, só produzindo. Bom, e uma outra coisa que, assim, tem uma frase clássica que é: todo DJ já sambou. Eu já sambei, eu duvido qual foi o DJ que não sambou, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Todo DJ já sambou, você já sambou, o que você acha disso? Como você lida com haters? O que é isso para você? Cara, sambar eu sambo sempre. Eu não sei sambar não, mas eu acho que hoje em dia as coisas estão tão automatizadas, cara, quando uma pessoa sai um pouco do sync é legal, né? Pode tocando, né? Tocando. É. Em relação a hater, eu não sei, cara. Eu nunca tive, assim, experiência própria. Eu sou meio aquele cara que fica meio em cima do muro, né? Não gosto de ficar me expondo muito. Mas eu acho que o hater é um fenômeno da internet, assim, né? É verdade. Então as pessoas estão ali se expressando, não sei como. Talvez elas não fazem. teriam coragem de chegar na sua cara e falar com certeza aquilo, não. Mas elas com certeza não. Mas elas se escondem através, né? E aquilo ali estava tudo muito fácil, né? Então as pessoas acabam, né, se colocando ali como é que fala? Se expondo assim, né? Sei lá, um estresse, você está estressado, você escreve, fala alguma coisa para alguém. Gente, eu quero Polêmico aproveitar, o programa já está terminando, o bate-papo foi super legal. Eu quero aproveitar e agradecer a Wanda da Combinando, que está patrocinando o nosso figurino, Júnior Mamba, nosso parceiro aí também, personal trainer lá no Parque da Cidade, no estacionamento 13. E eu acho que a gente deve ter assim mais pouquinhos segundos. Eu quero pedir para o Gustavo deixar alguma mensagem que ele queira trazer. A gente ia falar sobre saúde mental, é um papo que a gente tem falado todo o programa aqui. Eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas se pudesse falar um pouquinho sobre saúde mental.
eu acho que assim, todos os artistas passaram uma peia na pandemia que é insuperável. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso para você e deixasse o seu recado. Gente, não sei, ó, eu nunca tive depressão, mas ano passado eu cheguei a entrar em depressão, né, também. Tive burnout no fim do ano também, mas assim, questão pandemia, paternidade, né, acho que eu tive uma transformação muito grande, assim. E questão da privação de sono, assim, então tudo isso começou a me causar um pouco isso, apesar de estar, né, porque às vezes você pensa, você teve filho, então pô, por que você está depressivo e tal, porque você vai ficar, né, nessa, mas a questão da privação de sono atrapalha muito no seu raciocínio, nas suas coisas, né. Você fala que produz muito à noite? Não, na verdade, assim, meu horário de estúdio, ele é quase que diurno e não chega a varar à noite, não, mas eu digo privação de sono por causa Da neném. Da neném. Eu fiquei mais de um ano sem dormir, galera. Então, assim, ao mesmo tempo, assim, meu trabalho eu tive que deixar de lado, né? Então, eu tive que lidar com essa parte dessa perda, assim, né? Eu tive que me reconstruir como pai, assim, eu resolvi assumir meu papel de pai mesmo, de querer viver a minha filha. Então, assim, não combinava nada com o estilo de vida de estar na night, né? Porque se você mexe com evento, cara, você tem que estar na noite, sexta e sábado, você tem que estar ali sempre fazendo evento, tocando, não sei o quê, e zero energia para isso, né? E ao mesmo tempo eu gosto disso, e você acaba entrando em contato com essas coisas, né? Então, foi um processo para eu aceitar e acostumar com isso, e realmente isso me causou talvez uma certa depressão e tal. Mas independente disso, eu acho que tem muita gente, cara, os artistas, assim, lidam muito com esse lance da frustração, assim, né? De querer chegar lá, mas não chega. Qual o nome da sua filha? Laura. Laura, mandar um beijo pra Laura. Beijinho pra Laura. Pra sua esposa também. Fernanda. Beijo pra Fernanda também. E é isso, assim, cara, a gente que é artista, a gente mexe tudo no escuro, né? A gente tem que saber o que vai acontecer lá na frente, né? E hoje em dia tá cada vez mais difícil e precisa de dinheiro, precisa de investimento, tá muito concorrido e a galera fica se frustrando porque não consegue tocar, não consegue lançar. Então isso causa depressão realmente. A gente teve uma perda agora, né, que esqueci o Blue, esqueci o nome dele, eu não conheço ele, mas... Mas também foi por isso? Eu vi, foi essa semana. Não sei o que foi, mas, né, assim, a gente nunca sabe o que é, né, de fato, e a gente nunca... A gente pode estar aqui hoje, né, cara, e assim, amanhã a pessoa simplesmente não te abre o que tá passando, né, então assim, fale com seus amigos, assim, se abram, né, é importante não deixar... ter uma relação saudável com as pessoas, assim, com seus amigos, serem mais abertos, né? Porque as pessoas não se abrem, né? Sim. E aí não tem como a gente saber se você está precisando de alguma ajuda ou não. Né? Cada um... Bom, galera, é isso. A gente está encerrando. Eu tô aqui já, e tá tendo que acabar. Do outro lado tá ali o editor fazendo assim para mim. Muito obrigada a você que esteve com a gente no canal 12 na NET, pela TV Com, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, no meu Atatá Musics, no Instagram também. E na semana que vem tem mais. Eu agradeço mais uma vez, Gustavo Muito Foca. Obrigado, valeu demais. Gustavo Vida FK. longa o programa, tá? Parabéns. Gratidão. E trazer os mais lançamentos. Traz pra cá que a gente... Vamos vir de novo aí, com certeza. Tamo junto. Sim, obrigado. Tá bom? Muita valeu. gratidão. Valeu. Até a próxima. Obrigado.